Bom dia, Lidiane. Bom dia, Vilma. Bom dia, Carol. Deixa eu abrir aqui o nosso... Bom dia, professora. Agora. Estão me ouvindo? Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Deixa eu só abrir aqui a ordem das apresentações. Vocês estão vendo que tem um outro cenário aí no fundo. Vou já explicar, gente. Tá. Então, vocês estão vendo aí, né? A ordem das apresentações. Deixa eu só ajeitar aqui o negócio. Bom, gente, bom dia. Vendo que vocês já estão quase todos aí. Bom, gente, vocês estão vendo que eu estou no cenário Bom diferente. dia, professor. Bom dia. Hoje eu não passei muito bem e não ia ter condições de ir para exames. Então, para não prejudicar o cronograma, né, das apresentações, eu estou fazendo aqui em home office, tá? Porque eu tenho uma nova demanda aí que ainda não tinha compartilhado com vocês, com a turma, né? Que eu confirmei há umas 2 semanas atrás, que agora eu não sou só uma, sou duas. Então, esse mal-estar, essas questões assim, de às vezes ficar meio fraca, ter enjoo, né? Então, há umas 2 semanas atrás eu confirmei minha gravidez. E aí estou vivenciando todos aqueles questionamentos que a gente falou tanto do papel da mãe, né? Da maternidade. Parabéns, professora. Parabéns, professora. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, professor. Obrigada, queridos, muito queridas e queridos. Muito obrigada aí pelos parabéns. Então, são algumas novidades, né, que eu ainda não tinha compartilhado. E hoje foi um dia, na verdade, desde ontem. Ontem ainda consegui ir me arrastando, mas fui. Hoje foi bem mais difícil na hora de acordar e indisposição, fraqueza, moleza, enfim. E aí, para a gente não prejudicar as nossas apresentações, até porque hoje já é o último dia, a gente teria que depois ver um outro horário. Eu falei, não, vou fazer home office para a gente não perder esse dia, né? Que a gente está fazendo a finalização hoje das apresentações. Então, nas apresentações de hoje, deixa eu aumentar aqui, tá dando para ver? Então, hoje a gente tem a Andressa e a Débora falando sobre a família e os papéis de gênero na escola. A Olivia, a Vilma e o Thales, tá? Até acrescentar aqui, que eu estou no Word, que é aquele que normalmente eu compartilho a PDF, não dá para acrescentar. Como eu estou no meu computador, e o Thales, que vão falar da intervenção psicossocial junto de vítimas de violência doméstica LGBT. E a Bianca e a Leandra me mandaram um e-mail agora de manhã que não vou conseguir apresentar e vão me mandar a resenha, tá? Então, vou até deixar aqui, já orientado. E vão mandar a resenha por e-mail. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo aí, a gente tem 2 apresentações hoje, vai dar para a gente discutir, e aí aproveitar para eu retomar o conteúdo
da prova e ver se a gente faz assim uma breve revisão, se der tempo, só dos pontos principais, né? Mas como eu falei ontem, está bem tranquila a prova, são poucos textos, né? Não vai ter muita dificuldade, podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Bom, então, a Vilma e o Thales estão aí, está faltando acho que a Olivia entrar e a Andressa também. Né? Aí falta a Débora também entrar. A Olivia Bom vai dia, entrar, professora. professora. Ela só tá ajeitando alguma coisa na internet dela. Ah, tá. Foi, ela me mandou mensagem de manhã, até avisando das meninas também, da Bianca e da Leandra. Bom dia, Então, professora. bom dia, Andressa. A Débora não vai apresentar, é só eu mesmo. Ah, tá. Aí ela tem que mandar por e-mail. Acho que tu me falou ontem, não foi? Foi, sim. Foi. Só para retomar. Porque Vou a até internet é colocar. muito ruim aqui na cidade, Ah, vocês estão aonde? em Cametá. Ah, tá. Não fui em Cametá, mas eu tenho uma grande amiga minha que é daí, vive aí, já me convidou 1000 vezes e eu nunca vou. Nunca dá certo de eu ir. Então, pela ordem, Andressa, tu seria a primeira. Quer começar logo? Posso sim, posso começar já. Tá, ok. Então, a Andressa vai começar as apresentações. Tá. Bom dia. Bom Bom, dia. o meu artigo ele vai falar sobre a família e os papéis de gênero na adolescência. Bom, o artigo ele trata de entrevistas e análise de jovem de uma escola particular de São Paulo, entre a faixa etária de 14 e 16 anos. Mas eu achei legal lembrar que os papéis de gênero já são impostos na sociedade desde a infância, ao impor cores, objetos, posturas, brincadeiras como certo ou errado, dependendo do sexo da criança, né? Uhum. Então, a imposição de gênero, ela ainda é muito presente na nossa cultura. E ela logo acarreta na divisão sexista das tarefas domésticas. Quando a criança é menina, tem que brincar de boneca, de cozinha, e logo o menino de carrinho, de videogame, ferramentas, assim introduzindo na adolescência, né? Com o papel da mulher ajudar a mãe nas tarefas domésticas. Bom, duas das entrevistadas afirmaram que em sua casa, sendo 8 meninas e um menino os entrevistados. Então, duas delas afirmaram que há divisão igualitária na casa delas. Só que uma diz que o pai acaba não cumprindo com suas tarefas. E a outra afirmou que o papel dos irmãos na ajuda doméstica era, no caso, mudar o sofá de lugar, trabalho bruto. Só que a maioria das vezes ela e a mãe mesmo fazem isso. Então a gente percebe que o sistema implantado como divisão de tarefas domésticas é bastante desigual, né? Porque sempre acaba sobrando para as mulheres. O artigo também ele aborda a identificação do comportamento sexista no cotidiano familiar. Então a gente sabe que o menininho, até os 2 anos, olha para uma menininha, já o pai já fala, é namoradinha e tudo, escola. Já a menina ela já é reprimida, ela é sempre reprimida no aspecto sexual, né? Então, e também a educação, tanto na família, tanto fora, é sempre reforçando que deve atender às necessidades do homem ao invés de suas próprias, né? Então, uma das entrevistadas, de 15 anos, ela exemplificou que logo quando começou a namorar, a mãe chamou a atenção que ela não deveria aparecer com marcas e nem fazer marcas no namorado, porque iriam chamar ela de puta. Então, sendo sempre culpa da mulher, né? O homem sempre sai por cima. Isso que é o engraçado. Sempre é o errado é a mulher. Então, infelizmente, isso faz parte da nossa cultura, né? Super machista. E outra abordagem que ela faz é que a mulher, ao atingir certa idade, deve se portar. Como ela deve se portar? Sentar de perna fechada,
como deve se vestir, como deve agir, as atividades que ela tem que fazer, porque o homem se mostrar interesse em karatê, em futebol, e uma mulher demonstrar interesse, praticamente é logo o pai que reprime, né? Dizendo que são para meninos. Então isso é repassado socialmente, que a mulher tem que ser sensível. Sempre é assim, porque senão a maioria das vezes, vai virar sapatão, vão falar que tu é tal coisa. Então, também o homem sofre. Não como as mulheres, né? Porque a gente vive num país que é super patriarcado, dominante, que ele é muito dominante, mas é existente. Porque é sempre reforçado que o homem deve ser bruto, que não deve demonstrar sentimentos. E quando ele demonstra uma certa característica que é definida como feminina, ele é altamente julgado, tanto pela família como na sociedade. E é desde criança também. Se o menino cair, vão logo falar, olha, meninos não choram, porque isso é coisa de menininha. Então, concluindo, ambos os sexos afirmaram que, de alguma forma, eles já sofreram apreensão, ficaram em dúvida de agir de agir de um determinado jeito pelo seu sexo, pelo seu gênero, né? Seja na escola ou no ambiente familiar ou social. Uhum. É isso, professora. Tá ótimo, Dessa foi super concisa, super direta, assim. Mas esses pontos que tu traz, né, que estão trabalhados no artigo, eles refletem, na verdade, eles dialogam com muitas coisas até que a gente discutiu, né, veio discutindo como exemplo de questões de gênero na psicologia social, e evidencia que esses processos são desde o contexto familiar, né, de como isso se reproduz no que se chama da primeira socialização lá com Berger e Luckmann. Então, que processos de socialização são esses, né? O Berger e Luckmann vão dizer assim, existe um primeiro processo de socialização, ou seja, né, de inserção no contexto social, que normalmente é esse processo do seu primeiro núcleo social, que seria a família, né, os cuidadores, enfim. E o segundo processo de socialização já vai para um âmbito mais amplo, quando a criança, né, o adolescente, na verdade, criança, começa a se inserir em outros contextos da sociedade, como, por exemplo, a escola, né? Se a gente for falar assim, desde do desenvolvimento infantil. Então, pelo que tu trouxe, né, isso continua sendo reafirmado, mesmo quando se tem essa visão, essa discussão de que, como tu falaste lá no primeiro exemplo, né, algumas relataram que tem algumas atividades que a gente até tenta dividir em casa, mas o pai não cumpre, né? E aí, se a gente for imaginar, acho que o artigo não chega a falar disso, mas pensando assim no cotidiano, se a gente for imaginar como é que isso se reflete, por exemplo, né? Quando o pai não cumpre, tá bom, deixa para lá, como elas falaram, né? A mãe e a filha acabam arredando os móveis, que seria trabalho dos irmãos, que seria essa divisão de trabalho doméstico no contexto também de gênero, como os trabalhos mais pesados, mais brutos, são dos homens, e os trabalhos de cuidado, de limpeza, são das mulheres, que já é uma divisão de gênero bem reafirmando, como tu trouxeste, esses padrões machistas e patriarcais. Mas, mesmo assim, né? Então, o pai não cumpre muito. E aí, qual é o discurso que se cai sobre esse pai, né? Se a gente for pensar um pouco no cotidiano, pouco se reclama, né? Reclama e, tudo bem. Quando é a mãe, a mulher, né, que não lavou a louça, que não limpou a casa, esse discurso recai, mas com preguiçosa, está acontecendo alguma coisa, a mamãe não está bem, né? Como se fosse assim, é algo que é obrigação, é da natureza da mulher, da mãe, enfim, no contexto familiar, da irmã, né? Porque também tem essa questão de isso ser repassado aí para os irmãos, né? Tanto que o artigo fala desses papéis de gênero na adolescência, né? E isso fica muito naturalizado e reafirmando essas diferenciações, né? Então, se o irmão não lavou a louça, tá bom, deixa ele aí, é porque ele está jogando videogame.
Agora, se a irmã não lava a louça, menina, mas é o mínimo que tu pode fazer na casa, né? Coisas assim. Ou então, deixa pra lá que isso é teu trabalho. Ele vai empurrar a cama quando eu quiser limpar, coisas assim, né? E isso evidencia aquelas discussões que a gente vem trazendo, que vem desde o contexto familiar, né? Dessas relações. E aí, tanto para entender uma importância da família nessa naturalização dessas construções de gênero, então, inevitavelmente, construir uma família e pensar em desconstruir esses padrões é estar sempre se desconstruindo no cotidiano, né? Falando até de uma perspectiva agora mais pessoal, porque é um pouco essas delimitações de gênero recaem, como a gente já tinha falado, desde a gestação, da gravidez, porque aí tem que escolher a cor do quarto, porque tem que escolher a cor da roupa, o tipo de sapatinho, assim, umas coisas que são surreais, né? Que eu fico observando, gente, é pior do que eu pensava nesse atravessamento. Então, isso evidencia o quanto que a gente tem que estar atento de coisas que a gente naturaliza e, na verdade, a gente acaba reafirmando esses padrões, né, de gênero, colocando essa mulher que tem que ser a dona do lar, a submissa, a da limpeza, trazendo um pouco do que tu trouxeste desse artigo, Andressa, agora nos exemplos, né? E o homem é aquele que tem que ser falando do contexto de família, né, que é o foco do artigo. O homem é aquele que tem que ser o provedor, mas basta isso, né? Se ele tem funções na casa e ainda são funções muito ligadas a essa coisa da força física, né? E aí tu trouxeste um ponto, Andressa, que tu falaste assim, os homens também sofrem. O que o artigo fala sobre isso? Assim, tu falou, mas é óbvio que não é igual como nós, mulheres, né, que vivenciamos esses outros aspectos. O artigo fala exatamente o que sobre quando os homens também sofrem? Andressa, tá me ouvindo? Cadê a Andressa? Andressa? Professora? Professora, a internet dela caiu. Caiu E a aí internet travou a dela. aula. Ah, tá. Travou, mas travou o dela, né? Por isso que ela não Foi. tá vindo. Ah, entendi. Acho que Eu ela tava... vai entrar. Tá. Era só para complementar um pouco, né, dessa discussão, até para falar também tanto do contexto do que a gente discute em relação ao feminino e essa questão das masculinidades, né? Dessas construções, do quanto que isso se reafirma. Claro que quando a gente fala, imagino que quando o artigo traz isso, os homens também sofrem, não no sentido que existe um sofrimento, porque eu também já vi algumas discussões nesse sentido, tá, gente? De tipo, até algumas alunas do semestre passado, antes da gente entrar nesse contexto, né, da pandemia, quando a gente estava no presencial, em identidades sociais, a gente estava discutindo gênero, e aí elas falaram um pouco disso quando a gente foi discutir masculinidades, né? Então, professora, mas nem se compara. Claro, a gente não está falando que exista um processo, mas é um pouco para a gente pensar nas desconstruções desses papéis de gênero, né? Usando aí o próprio termo do artigo, né? Que eles falam a família e os papéis de gênero na adolescência. Então, esses papéis de gênero que colocam a mulher em um determinado lugar, contexto, situação, e o que também colocam o homem num determinado lugar, contexto e situação. Então, a gente está sempre discutindo, desconstruindo esse aspecto do feminino, da feminilidade, do feminismo em geral, enquanto movimento, mas aí a gente não está discutindo essa desconstrução também das masculinidades, né? Se a gente quer um mundo diferente, se a gente quer uma sociedade diferente em relação a esses papéis de gênero, a gente também tem que pensar nisso em relação às masculinidades, né? Então,
como pensar numa educação não machista, tanto para meninas como para meninos, né, que vão reconstruir, às vezes, reafirmar isso cotidianamente. Gente, está ouvindo o barulho da minha cachorra latindo no fundo? Então, vou botar ela no outro quarto. Se estiver atrapalhando, me avisem, por favor. Então, nesse aspecto, né, é um ponto importante. Imagino que quando a Andressa está falando dos homens também sofrem, e outras construções de masculinidade que se atravessam nesse sentido, né? Por exemplo, a questão da saúde, vou dar um exemplo, né? O índice de mortes e a expectativa de vida dos homens é muito menor do que das mulheres, por conta desse incentivo à violência, por conta desse incentivo à agressividade. Você tem que ser agressivo, você tem que ser violento, você precisa ser, né, para ser reconhecido como um macho alfa, né? Todos esses termos, você precisa, então, ignorar qualquer tipo de cuidado, inclusive o seu Professora, autocuidado. Oi. rapidinho, desculpa interromper a senhora. A senhora faz chamada? Porque tem gente que não pôde entrar e estão perguntando. Não, não. Não, só apresentação do Não. trabalho hoje, né? Isso, é só Tá. apresentação de trabalho. Tranquilo. Eu vou aproveitar, então, essa interrupção e já venho, gente. Só um minutinho. Então, fui só pegar uma água, gente. Então, quando a gente pensa nessas questões das masculinidades, a gente vai ver que também, quando se fala que os homens também sofrem, é também compreender que isso gera efeitos na saúde, nesse contexto de construção social da masculinidade focado numa agressividade, né? Seja a agressividade das relações afetivas contra a mulher, enfim, né? Seja a agressividade entre os homens super estimulada, acho que a Andressa até citou isso, né? Do quanto que isso é estimulado também nesse contexto, no sentido de que ela falou lá da criança, né? Tanto da criança, do menino que tem que estar sempre paquerando e, olha, namoradinha, desde lá da infância, como muitas vezes a questão de estimular essa violência. Ah, se ele te bateu, bate de volta, né? Se alguém for discutir contigo, tu tem que mostrar que tu é mais forte. E aí a gente vê isso se reafirmando nos contextos não só da ausência do autocuidado, então se o homem está doente, principalmente no aspecto geracional, né? Mas não só. A gente vai vendo que o índice de adoecimento e de agravamento das doenças são muito maiores entre os homens, porque eles só vão procurar auxílio, eles não procuram para prevenção, eles já vão procurar quando já estão graves, né? Enfim, ou quando já estão com alguma complicação. Inclusive, também dessa questão da violência entre si. Então, o índice de mortes entre homens por conta de facada, tiro, enfim, também é muito maior. Entre outras questões, né, gente, que eu já estou aqui ampliando, trazendo outros pontos aí em cima do que a Andressa trouxe. Mas é para pensar exatamente nesses
papéis de gênero, como a gente naturaliza isso desde o contexto familiar. Quando a gente naturaliza que, quando numa relação hétero, o homem lava a louça, ele está ajudando. Nossa, olha como aquele homem é um homem ótimo, porque ele ajuda a mulher a limpar a casa, né? Como se fosse uma ajuda, e não como se fosse uma obrigação de uma pessoa que mora num espaço e tem que manter um espaço limpo. Né? E quando é a mulher, não, a mulher é mais do que obrigação. Se o homem fizer, nossa, ele é um homem que ajuda. Né? Então, para a gente pensar nesse sentido. Ok, gente, acho que eu falei demais aqui, dando vários exemplos, mas fechando um pouco, né, essas questões da apresentação da Andressa. Alguma dúvida nisso? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não, professor, está tudo bem. Então, tá. Bom, então, vamos passar para a apresentação da Olívia, da Vilma e do Thales, a intervenção profissional junto de vítimas de violência doméstica LGBT. Se vocês quiserem também compartilhar alguma tela, já está automaticamente liberado, viu, gente? Oi, Olívia! Tá sem áudio. Agora dá para me ouvir, né? Agora. Tudo bem, professora? Bom dia. Tudo, bom dia, Olívia. Cadê os meus amigos de grupo? Bom dia, gente. Hello, Bom dia, baby. professora. Bom dia, Thales. Bom dia, Vilma. Bom, professora, como você pode ver, o nosso tema, né, como você já disse, é a intervenção profissional junto das vítimas de violência domésticas LGBT. Uhum. E a Vilma gostaria de iniciar tudinho, então a gente vai fazer esse bate-papo e trocar essas ideias aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu tô com o meu fone para poder ouvir também, né? Você tá baixo? É porque senão vai ficar, se tu aumentar muito, vai ficar dando eco. Eu acho que tem isso. Não tá dando eco agora, mas... Sim. Então tá, gente. Como a Olivia já falou, o nosso artigo é a intervenção profissional junto de vítimas de violência doméstica LGBT. O que eu entendi sobre o artigo é que as pessoas LGBT, vítimas dessa violência doméstica, são não muitas vezes raras, sujeitas a outros focos de vitimação, pelo fato de serem gays, lésbicas, bissexuais e trans. Também tem a questão da discriminação, né, junto com a violência, né, contra essas pessoas LGBT, que muitas das vezes elas contribuem não apenas para a marginalização, né, dessas pessoas, e acabam por afetar a sua maior vulnerabilidade, doença, o isolamento social, a ausência de suporte, da não aceitação, da vergonha, o medo, entre outros fatores. Também tem a questão do desamparo, né, que muitas vezes essas pessoas têm a falta de sensibilidade para com a população sobre as questões da violência, né? E geralmente essas pessoas que enxergam o grupo LGBT, elas enxergam como se eles fossem seres humanos como qualquer um tipo, que não precisassem de direitos que respaldassem a eles, né? E tem a questão da exclusão também, do desamparo, né? Que são excluídos da vida sexualmente, muitas vezes, da religião. É isso, professora. Bom dia, professora. Bom dia, Thales. Bom, eu creio que para a intervenção deve se respaldar em âmbitos legais, professora, e serviços de apoio especializado para essa população. Bom, professora, a intervenção deve ser específica, com estrutura voltada para preencher o vazio deixado pelo sistema de referenciação voltados para vítimas de violência. Bom, doméstico e de abandono. Porque o grupo LGBT deve ser olhado pelas diferenças existentes entre eles, professora. E cada caso é diferente. E as características deles não são as mesmas.
mas esse olhar parece que não existe, não existe, mas eles são tratados de forma genérica, não pelo que cada um apresenta em si. Bom, e o próprio sistema que vivemos os olha desse jeito, assim como certos profissionais como os médicos, professor. E, tipo, já existem leis específicas que lhe dão já alguns direitos formais. É isso, professor. Tudo bem, Thales. Olá, professora, bom dia. Olá, Olivia Olivia, aqui, bom né? dia. Bom, a gente vai permear por diversas coisas nessa temática, né? Porque primeiro a gente fala sobre violência doméstica. Aí, quando a gente busca o que é a violência doméstica, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Ponto. Chegamos no que é violência doméstica. Então, quando nós falamos de um público LGBTQI+, nós temos que entender que LGB são orientação sexual, tá? Aí a gente fala já da T, o Q, o I, o mais são questões de identidade, tá bom? Então, geralmente, quando esse público sofre dentro dessas violências dentro da sua casa, permeia de uma maneira um pouquinho diferente. Não é que não seja as mesmas coisas, as pessoas confundem que ser gay é a mesma coisa que ser trans, que ser lésbica é a mesma coisa do que ser homem trans, e não é. Algumas vezes as pessoas trans são mais marginalizadas, são obrigadas a sair da sua casa, né? Aí a gente já vê essa questão mesmo não só dessa ação ou da forma de afetar o seu psicológico do indivíduo, onde algumas vezes ele tem que se prostituir, principalmente mulheres trans, né? Num Brasil como o nosso, que infelizmente consome de pornografia voltada para mulheres trans, é o que mais mata mulheres trans, né? O movimento LGBTQI+, ele sofre essa repressão justamente por esse heterossexismo, onde a gente tem que dizer que o quê? Que a forma de se viver a heterossexualidade é a verdade, é a formal, é a legítima. Então aí a gente já acaba sofrendo essa maneira de violência doméstica, né? O artigo ele aborda justamente um livro que vai... É isso que me indigna. Infelizmente, nós profissionais da saúde, da psicologia, da psiquiatria, do direito, já deveríamos ter, sim, noção sobre o que é, sim, essas diferenças, essa pluralidade, né, social. A gente tem que entender que existe sim uma diversidade, entendeu? Uma diversidade. Existem gays, lésbicas, trans, e a gente não precisaria recorrer a leis, né? Porque quando a gente procura a lei, o que é a lei? A lei nasce de um fato social. O que é o fato social? É a agressão aqui, né? É a violência doméstica que esse indivíduo está sofrendo. Então, é aí que a lei nasce. Nós deveríamos procurar isso, nós deveríamos recorrer a esse direito, se na nossa Carta Magna, que é a Constituição, ela já nos garante benefícios como seres humanos? Exatamente. Eu me pergunto muito isso, sabe? Eu gostei do artigo. Eles apresentam, através de um livro, uma intervenção, né, para o público LGBT, aqui ainda está um pouquinho lá atrás, né, da sigla, mas a gente resgata, fala sobre a legislação mesmo que aconteceu lá em Portugal, Lisboa, e o quanto eles foram beneficiados, mas que, infelizmente, nota-se que quando a gente vai pegar e procurar essas intervenções, essas maneiras que, infelizmente, acontecem, essas violências domésticas, as pessoas não sabem lidar. E o público LGBTQI+, se sente, digamos, desamparado, não tem coragem para falar sobre essa agressão, porque não acha que vai ser ouvido, não acha que essas medidas vão ser, propriamente ditas, efetivas para defendê-los. Ainda mais quando parte da família, né? Justamente. Vai se sentir mais constrangido ainda. Como é que eu vou denunciar meu pai e minha mãe, vamos dizer assim, né? Vou procurar... Porque ele está me maltratando, né? Exatamente. Aí, tipo assim, pela visão conservadorista que a gente pode ver aí, um pai e uma mãe têm razão quando reprime, ou quando oprime, ou quando agride o seu filho por ser homossexual, porque nós temos essa visão de homossexualidade, de transexualidade,
né? Infelizmente, das lésbicas, dos homens trans. Então, isso nos afeta diretamente. Outra coisa que eu queria falar, professora, de que forma nós poderíamos tornarmos uma sociedade melhor? É quando eu já deixo dessa coisa, como você disse ontem, né, do achismo. Só o fato de eu achar que eu tenho um amigo gay não significa que eu saiba, ou gay ou LGBTQI+, não significa que eu saiba de todo o histórico do que acontece de uma pessoa que vive na pele de uma dessas siglas. Então é por isso que nós profissionais precisamos saber. Você não vai acolher uma mulher trans da mesma forma como você acolhe uma mulher cis. Algumas vezes a agressão, a violência doméstica que acontece entre casais gays, entre casais lésbicas, entre casais também, vamos dizer, transexuais normativos, que tem a mulher trans, né, com um homem hétero mesmo, mas tem mulheres trans que também se envolvem com homens transexuais sem problema nenhum. Isso. Então, a gente precisa saber intervir diante desses casos. E quando a gente não sabe, realmente a gente deixa a desejar. O sistema deixa a desejar. Quando o sistema tem vários aparatos, né, que conseguem nos conciliar, nos auxiliar para que a gente possa resolver essas problemáticas sociais. Tanto no âmbito jurídico, tanto no âmbito da saúde mental, tanto no âmbito da saúde mesmo, sabe? Então, são diversas coisas que nós temos que recorrer. E, Olivia, quando eles falam da intervenção, que tu falaste um pouco aí, essa questão, eles fizeram uma intervenção ou eles pesquisaram os tipos de intervenção? Não, na verdade eles fizeram uma pesquisa através desse livro em específico, né? Que é como se fosse um guia para ensinar. É um guia de boas maneiras para saber lidar com a população LGBT. Surreal, né? Se eu fosse pegar para... Nossa, a gente tem que aprender a lidar com esse público, porque até então a gente o desconhece, né? Eles são marginalizados. Então, foi o que me assustou. Mas eles pegam esses relatos de algumas... eles dizem que aqui é como se fosse casas de apoios e tudo mais, que ajudam, né? Associações que ajudam esse público e que fazem essas intervenções. E ali eles puderam, nesse livro, dizer como é que as pessoas, como é que esses profissionais poderiam ter um jeito de lidar com essas problemáticas do público LGBTQI+, que faz parte do nosso social, né? Que nós fazemos parte da sociedade. Sim. Me assusta muito, professora, porque, tipo assim, essa violência, ela se estende, infelizmente, não somente a nós que já somos adultos e que, infelizmente, devemos recorrer à justiça, a passarmos por questões mesmo jurídicas, onde os nossos direitos têm de ser enxergados, porque, infelizmente, a gente é morto, mulheres trans são mortas, gays efeminados são mortos, entende? A gente teve que recorrer a casamento, a justamente também questões legais dentro desse parâmetro também. Então, a população LGBTQI é mais propensa à depressão, é mais propensa ao suicídio pela essa falta de amparo. O primeiro um desamparo de todas as ordens, não só jurídico-legais, de assistência, de saúde, de educação, né? Porque está dentro da escola, principalmente para a população trans, né? Tem vários atravessamentos aí de abusos, de violência mesmo dentro da escola, e ainda mais com desamparo, às vezes, do próprio contexto familiar. Né? Depois que tu terminar, eu vou trazer alguns exemplos aqui mesmo. Olha, eu digo assim, eu costumo dizer, eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas eu tenho uma coisa para dizer. A gente consegue relatar pessoas, digamos, casos de violências bem drásticas, bem dramáticas com uma criança. Me relata um caso de uma violência doméstica com uma criança. Há um fator de fatalidade mesmo, que foi a nível nacional. Vamos lá, Isabela Nardoni. De uma mulher agora. Acho que a senhora como mulher tem, ó.
uma violência doméstica que ficou bem Não conhecida. só sobre, Um caso. sobre a criança, mas sobre a mulher, né? Agora é sobre a mulher, entendeu? Porque eu tô falando, o que eu quero dizer para você é assim, Tem aqui em professora. Belém, São Luís, enfim. Você tá me entendendo? Olha, aí eu falo assim mesmo, eu falo para nós que somos profissionais. Agora eu trago um caso de uma mulher trans. Ninguém sabe. Não Mas é a gente sabe. visibilizado. Isso, Não mas a é gente sabe. mediatizado, né? Isso. Mas a gente sabe que teve um que chegou a nível internacional, que foi o caso da Dandara. Não foi um caso de violência, mas foi uma brutalidade muito grande, onde as pessoas filmaram. Ela gritando, ela agonizava, entende? E eu acho engraçado, para algumas pessoas, elas usam isso como se fosse uma punição, algo bom, mereceu, viveu uma vida que não deveria, então agora está pagando pelos próprios pecados. Eu acho incrível. Aí, se a gente for falar de pessoas que são adultas, né, tudo bem. Agora vamos pegar um caso de violência doméstica mesmo, onde um garoto de 6, 7 anos de idade teve o seu intestino dilacerado pelo pai, porque ele lavava a louça e dançava igual mulher. A gente consegue aceitar isso? Exatamente. Entra até na discussão do que a Andressa estava falando dessa reafirmação dos papéis de gênero no contexto familiar, desde lá do contexto familiar. Né? Entendeu? Então, aí, tipo assim, não é só essa violência doméstica. Começa num caso de violência doméstica e, infelizmente, na maioria das vezes, como a própria família não sabe lidar, né, com essas questões das diferenças sociais, sabendo que podem haver também essa pluralidade dentro da família, passa para o social. E quando o indivíduo não tem possibilidades, algumas vezes ele se joga na marginalização. Eu não posso dizer que a prostituição é uma forma de marginalização, um trabalho marginalizado, mas eu posso dizer que a maioria dos trabalhos que se tem na rua, infelizmente, a gente percebe que há uma marginalização, entendeu? Há uma vulgaridade, algo que a gente leia como vulgar, né? Por mais que elas atuem como um trabalho mesmo, elas trabalham, elas investem. Eu tenho amigas que já compraram apartamentos, mas elas falam que a vida não é fácil. Que elas passaram por cada coisa. Começou dentro de casa, tipo assim, com a não aceitação, vai pra rua e pensa, ela vai procurar um psicólogo? Ela não vai procurar um psicólogo, por quê? Porque quando ela procura ele não sabe entender essa contextualização. Aí o que me admira, faz-se um livro para que a gente possa compreender o público LGBTQI+. É irônico. É irônico é irônico e surreal. Para mim ainda chega a ser surreal, porque a gente... Quer falar, Vilma? Pode falar. Não, pode falar, professor. Não, é surreal, assim, essa temática, né, como a Olivia pontua, como eu já coloquei, né, sou uma mulher cis, mas estudo os documentários transgênero produzidos no Pará e no Maranhão, não só em Belém, né, mas é porque a maioria é produzida na capital. Então, tem um atravessamento, né, toda a leitura, enfim, né, todo o meu campo de estudo é sobre transgeneridade, mas muito entendendo que não é o meu lugar de pertencimento, é um lugar de estudo. E aí, Olivia, isso me assusta. Quando eu fiz um curso há 3 semanas atrás, dentro da psicologia, era um curso específico dentro de uma abordagem teórica, da minha abordagem, que estava se falando sobre clínica, psicologia clínica, assim, né? Estava se falando de clínica, de relação terapêutica e tudo mais. E aí o professor trouxe um exemplo, colocando como se fosse algo do estranho. E aí eu fiquei assim, eu parei, eu disse, não, peraí, eu quero falar. Como assim? Falando assim, então, por exemplo, né? Claro, a gente tem que entender que na relação terapêutica tem coisas que a gente não experienciou, não vivenciou, a gente não vai ter. Só que da forma como ele falou, parecia que era uma coisa assim muito distante, muito diferente. Quando ele falou assim, por exemplo, se eu tivesse que entrar numa situação para atender uma pessoa trans, a forma como ele falou pessoa trans, uma mulher trans, parecia que ele estava falando do ET. Te juro. Aí eu fiquei chocada. Porque eu disse assim, gente, eu não acredito na psicologia, a gente já tem tanta discussão. Tudo bem que é meu doutorado em ciências sociais, né? Então, eu sinto esse ímpeto de trazer essas discussões para
ampliar essas discussões na psicologia, não que eu vá ser a grande, sei lá, né, a pessoa que vai ampliar, até porque nem é não me cabe enquanto, não é que não me cabe, né, porque eu acho que a gente tem que se unir para ampliar essas discussões e para desconstruir isso, mas sabendo que não é um lugar de pertencimento, mas ao mesmo tempo tentando falar para as pessoas cis, e aí prioritariamente no caso do campo da psicologia, gente, como assim a gente é da psicologia e a gente ainda está falando de transgeneridade como se fosse uma coisa muito diferentona no sentido de para além da minha compreensão, entendeu? Então eu não tenho condições. Oi, sabe? E isso me choca, porque infelizmente dentro da nossa própria área não existem, não só na nossa área, mas se a gente for falar aí, apesar de eles estarem falando de um livro, né, como tu fala, eles estão falando de um livro que foi fazer um manual de como intervir com a população LGBT ainda, né, não tem o que ir a mais nessa terminologia. Mas às vezes eu acho que perpassa um pouco, eu não estou tirando assim, dizendo que é meio surreal a história do livro, né? Sim. Mas é porque a gente vê em tantos serviços de assistência, né, à população, principalmente a população trans, aí eu vou falar mais pelo campo de estudo e pelos colegas trans e amigos homens trans que eu tenho, enfim, de todos os embates que eles tiveram pelo simples direito de conseguirem fazer um processo de hormonização, né, e terem que correr atrás de laudo psiquiátrico, laudo psicológico, né, para poder ter o direito de dizer, gente, só quero ser quem eu sou. Para conseguir isso via SUS, né? Porque quando tem no contexto, quando a pessoa tem condições no contexto privado, enfim, acho que não precisa de laudos, mas via SUS precisa, né? As pessoas que eu conheço fizeram isso via SUS, o Sistema Único de Saúde. E aí, para você ser atendido, por exemplo, no Maranhão tem um hospital universitário de lá, tipo como é o Barros Barreto aqui, só que o hospital universitário, né? Então, o hospital universitário de lá. Então, eles têm um programa específico de assistência, de acompanhamento, aí é multiprofissional, né? Das pessoas que estão fazendo o acompanhamento para a utilização da hormonização, enfim. E também para outras situações emergenciais mesmo que seja só uma escuta e tudo mais. Hoje em dia já se tem um pouco mais, né? Pelo menos a psicóloga que estava lá, eu conheci uma estagiária, não conhecia a psicóloga. Tinha toda uma leitura, uma discussão, uma compreensão. Mas muitas vezes a equipe como um todo não tem compreensão nenhuma. É tipo assim, olha, tu vai ser deslocada para o setor tal. Tu trabalhava na pediatria infantil, de não sei o quê, e agora tu vai trabalhar nesse setor. E a pessoa não tem leitura nenhuma, ela vai fazer um atendimento para a população trans, atravessada pelos seus julgamentos, pela sua visão de mundo, sem nenhum tipo de leitura de todas as ordens, né? Nem que seja a gente ter que fazer uma capacitação assim, parece escolinha, né? De ficar. Então, não sei se esse livro que eles estudaram vieram um pouco com esse intuito do desespero de dizer, gente, então tomem pelo menos isso aqui para vocês não cometerem violências verbais, enfim, né? Nesse contexto, por exemplo, no contexto jurídico, isso também é muito forte. Eu tenho uma amiga, eu acabo conhecendo mais o pessoal do Maranhão porque fiz doutorado lá, estou terminando o doutorado lá, né? Que trabalha na defensoria lá do Maranhão e ela está na área de, eu não sei como é que chama, departamento, enfim, é um setor específico para violência da população trans, né? De gênero, na verdade, não é só da população trans, mas ela faz essa discussão porque quando falam em violência de gênero, sempre pensam das mulheres cis que sofrem violência, né? Mas esse setor atende e faz o acompanhamento enquanto defensoria. Mulheres trans também. Isso, de pessoas trans também, tanto homens quanto mulheres. E aí ela me relatava, ela disse, é muito difícil de eu conseguir uma equipe, porque eu tenho essa leitura, mas aí eu preciso de uma equipe, não dá para ela sozinha, né? Enquanto defensora dar conta de tudo. E as pessoas não têm leitura, então, assim, não tem compreensão, não tem visão, né? Então, fica, às vezes, aquele... né? A pessoa sai, às vezes, ela está buscando só a mudança para o nome social, e aí a pessoa sai, e aí fica aqueles comentários transfóbicos, sabe? E tudo mais. E eu acho que tem um pouco disso, sabe?
Eu não sei se esse livro foi no nível do desespero, assim, gente. Então, eu também, eu acho, sim, eu até licença, professora, mas foi nesse intuito mesmo, foi no intuito, como está dizendo, né? O livro presta esclarecimento a falá-lo, digamos, numa linguagem simples, acessível e inclusiva que nunca deixa de ser rigorosa. Tem uma matriz de orientação para ação, mas cumpre bem e simultâneo uma função pedagógica. Literalmente. Ou seja, te ensina a lidar com a população. E eu acho engraçado, porque enquanto a gente tem sensibilidade para milhões de coisas e a gente torna invisível outras, é que fica impossível. As pessoas falam, se sentem incomodadas quando existem transpsicólogas, médicas na área jurídica, porque a gente tem que começar a falar para essas pessoas que não querem entender que nós fazemos parte da sociedade. Né? Exatamente. E aí tem várias literaturas, por exemplo, não sei se vocês sabem da história do João Nery, que faleceu em 2018. Ele é um homem do homem trans, né? Sim. Isso. Ele era formado em psicologia e ele perdeu o diploma dele porque ele mudou o nome dele, né? Ele trouxe para o nome social dele, João Nery. E aí ele correu atrás, na época, acho que isso foi 70, enfim, 80, enfim, nessa época que ele estava tentando correr atrás dele conseguir continuar sendo psicólogo, gente. Ele perdeu o direito de ser psicólogo pelo simples fato que ele mudou o nome dele, né? Para ver o quão surreal é. Né? E aí ele teve que se virar nos 30 para ter outros 1000 trabalhos, porque literalmente assim, você não tem direito de ser um profissional naquela época, né? Porque você mudou seu nome. E aí a gente sabe que não é só mudar o nome, né? Sim. Que atravessa todo um preconceito. Por que mudou o nome? Ah, porque virou um homem trans. Então imagina se a gente ainda tem esses preconceitos escrachados hoje em dia, imagina naquela época. Eu me lembro que eu tive uma amiga, na verdade ela era uma colega. Infelizmente, que a mãe dela, só porque ela quis ter o nome dela feminino, a mãe dela, num dia de estado colérico mesmo, né, de surto, pegou água quente e jogou no corpo dela, queimou a metade do corpo dela todinha e expulsou ela de casa. Ela teve que viver na marginalização da rua, ou seja, na prostituição. E infelizmente, ela estava no local errado, na hora errada. O que aconteceu? Uma outra trans, como elas acabam tendo meios para poder saber lidar com seus clientes, e uma delas é o furto, quando eles não querem pagar. Esse cliente estava armado, né? E elas todas saíram correndo. E ele pega, atira, e quem pega a bala nela, e ela morre. Mas pergunte se quando sai no jornal foi por causa disso. Pergunte se realmente os fatos foram esclarecidos. Não, todas eram ladras, todas eram bandidas, todas eram marginais, por incrível que pareça. Exatamente. Se recai nesses estereótipos. Diga, É Bruna. engraçado que ontem, quando eu estava pesquisando algumas coisas, né? Aí eu joguei no YouTube para ver alguns vídeos, né? Aí eu vi um relato de alguns trans que diziam assim, antes de começar, de eles saírem mesmo, de estarem em qualquer lugar, em qualquer movimento, a qualquer hora, alguns falavam que a gente trans queriam ver a gente, podiam sair na esquina de madrugada, a gente estava lá, era o horário da gente naquele momento de se libertar, de se mostrar, entendeu? Eu falei, nossa, como é legal que hoje está um pouco diferente isso, a gente já vê em vários lugares, em várias horas, vários momentos, isso mudou um pouco. Eu acho bem legal, Vilma, quando você fala um pouco, porque a passos curtos mesmo, quase nada. Sim, sabe? com certeza, bem difícil, é bem difícil. Mas a gente, como eu digo, quanto mais, por incrível que pareça, eu costumo dizer para todas as minhas amigas, amigos, quem é do movimento LGBTQI+, e até para quem não é. E instrução, principalmente instrução acadêmica, estudo, conhecimento, te leva a ter um respaldo muito grande.
Uhum. sabe, professora? De verdade. É. Você tem que ter um ensinamento empírico, que é o de vida normal. Bato palmas, porque a coragem é tudo. Foi a coragem que nos trouxe até aqui, desde lá de Stonewall, desde lá dos casos de São Paulo, onde travestis eram mortas. Mas, para você ver, começou assim, mas teve que começar a vir também do conhecimento, do estudo, a gente mostrar mesmo que nós não somos simplesmente seres alienígenas de outro espaço, que só somos feitos de alegria e arco-íris. Eu não gosto muito que defendam essa glamorização, sabe? Eu digo que nós temos que nos mostrarmos como seres humanos mesmo. Para sair Entende? Quando a gente não está feliz. Dessa visualização caricata que se constrói também. Infelizmente, quando a gente fala do cinema... alegre. Não... exatamente. É o que, assim, na história do cinema, mais falando de história do cinema mundial, essa visão da população trans vinha como aquele personagem caricato, o irônico, o risível. Ele era um personagem secundário, era assim, né? Era o bobo da corte do filme. Aquele para rir e não sei o que e tudo mais, né? Aí vai saindo desse contexto caricato. E depois já foi indo para um outro contexto também não positivo, que era daquele que tinha algum problema de personalidade. Então era aquele que ou era o vilão da trama, ou era aquele que vive em sofrimento. Não que não viva, que não tenha aspectos de sofrimento. Mas assim, tem alguns filmes que é sempre assim... quando aparecia, né, não só personagens trans, mas personagens lésbicas e gays vinham já da década de 70, 60, final de 60 para 70, falando de cinema mundial, tá, gente? Estou falando de Brasil. Vinham aquele personagem que é sofrido ou que foi abandonado numa relação hétero e por isso que está numa relação, ou por isso que virou gay, por isso que virou lésbica. É aquele que vai se suicidar no final, entendeu? Então, também acabava trazendo uma visão de que é uma pessoa que é só sofrida, né? Sai do personagem caricato, mas é que é uma pessoa que naturalmente a construção narrativa do filme e apresentando como assim, é uma pessoa que naturalmente o seu psicológico é perturbado, né? Então, até aí algumas discussões, isso vai começar a mudar nos anos 2000, 99 para 2000, que ainda são mulheres cis que fazem as personagens, né? Tanto o Meninos Não Choram, que faz um homem trans, mas é uma mulher cis, e o Transamérica, que também Transamérica, eu acho que foi um marco na minha vida. O Transamérica, sabia, por mais que tenha esse... Ele é um marco no cinema mundial para trazer essa outra visibilidade. Tipo, ei, vamos botar personagem principal. Tudo bem que ainda é uma mulher cis, enfim, né, dentro de todo aquele contexto. Mas que reflete também... vou trazer um pouco disso que tu falaste da educação, Olivia, que aí a gente fala a importância, é importante o conhecimento, a educação, mas o que nos preocupa, para quem faz parte do movimento, seja pessoas cis, como as pessoas trans, é porque existe um processo de exclusão desde a escola. E isso é atravessado por uma questão de classe muito grande, né? Então, são poucas as mulheres trans, homens trans, que conseguem chegar no contexto acadêmico porque não conseguiram nem permanecer na escola pelas violências que sofreram, né? Desde muito novos, né? E é terrível. Como é que você vai ficar num lugar em que você está sendo não só sofrendo o chamado bullying, mas você sofrer violências. Você não ter direito de usar o banheiro, porque se você entrar no banheiro das meninas, é uma mulher trans, por exemplo, vai entrar no banheiro das meninas, sai daqui, você é homem, você não pode entrar. Vai entrar no banheiro dos meninos, vai ser assediado, vai ser estuprada, vai ser... Entendeu? Então, vários contextos. Eu me lembro que uma vez, professora, eu estava em Macapá e eu não estava com uma saia longa, eu estava com uma legging, estava com uma blusinha amarrada e tudo mais, sentindo super à vontade e fui no banheiro feminino, né? De boa, tranquila, até ninguém falou nada. Mas chegou um momento que uma menina falou: o que tu tá fazendo aqui? Aí eu usei o discurso dela. Eu disse: qual a roupa que tu tá vestindo? É uma roupa de... ela, mulher. E a roupa que eu tô vestindo uma roupa de... ela, mulher. Eu disse: obrigada. E usei o banheiro. Foi uma afronta? Foi. Mas aquilo dali... Tem que ser, Olivia. Com certeza.
teve que ter um choque para ela, sabe? Porque, tipo assim, acorda que esse espaço não é só teu. Percebe a diversidade, era isso que eu queria dizer. Já que ela fazia uma leitura totalmente generalista, digamos assim, que homem veste roupa de homem, porque para mim era isso. Eu acho que ela me enxergou no meu fenótipo, no meu físico, essas coisas. Então eu peguei pelo que ela lê como leitura feminina. Eu estava maquiada, eu estava de roupa bem feminina, então eu perguntei para ela: vamos nos igualar aqui, olha a minha roupa que eu estou vestindo, tu queres que eu vá ali? Aí eu acho que ela entendeu, aí ela não falou mais nada, entendeu? E algumas vezes a gente tem que ser assim mesmo, infelizmente. Eu não gosto de ser rude com ninguém, sabe? Mas a gente tem que dar umas, sabe, uns pingos de verdades ali. Vamos nos conscientizar. Olivia, até porque isso vem como uma reação à violência que vocês sofrem cotidianamente nesses discursos. Não é que seja uma reação que a gente diga, então tem que ser agressiva, não é, mas eu ouvia essa discussão, assim, eu vi isso um pouco lá em São Luís, não do grupo, assim, né, que eu fazia parte e tudo mais, mas às vezes de um Uber, né, aquelas coisas assim. Mas é porque, ou de alguém que não era das discussões de gênero, enfim, né, pessoas que estão lá falando besteira em algum momento. Mas o problema é que elas não conseguem, elas não são bem tratadas, as mulheres trans, porque elas já chegam agressivas. A gente vai falar alguma coisa, elas já vêm. Aí eu disse, peraí, isso muitas vezes não é um modo de reagir, né? Que aí eu tinha que falar com palavras que a pessoa entendesse. Mas quantas vezes essas pessoas já sofreram agressões verbais? E aí, para elas poderem se defender e agir e estar no mundo e se posicionar como pessoas, às vezes elas têm que falar dessa forma. Se você fosse agredido verbalmente, se você sofresse isso, como é que você ia reagir? Ia dizer, não, tá bom, desculpa, tudo bem. Né? É Imagine uma uma questão de situação, né? posicionamento, né? Imagine uma situação, professora, que, tipo assim, geralmente, e quando a gente está sozinha? Porque quando a gente está sozinha, tipo assim, é só a gente e uma sociedade contra a gente. Um determinado público contra a gente, entendeu? Então é muito complicado, é bem complicado mesmo. Acho que, tipo assim, essa empatia que as pessoas tanto cobram em alguns aspectos, elas falham em outros quando lhe convém, entende? Quando elas não aceitam Elas alguma não coisa. elas não são empáticas, estão esperando empatia, sei lá, enfim. Coisas nesses aspectos, né, gente? Bom, professora, foi esse o nosso. O meu... Parabéns, muito bom também. As apresentações foram todas muito boas. Eu sei que a Andressa teve que falar tudo rapidinho, imagino que ela deve ter dividido com a outra colega e não pôde, não deu para a outra colega participar, né? Mas hoje a gente está encerrando, então, as nossas apresentações. Todas foram discussões, assim, muito importantes, muito válidas, né? Para a gente pensar não só no campo da psicologia social, né? Das diferentes teorias, enfim, mas também nos diferentes temas em psicologia social, né? Então, o quanto que a psicologia social aí se atravessa em temáticas que vão do esporte, álcool e drogas, saúde mental, questões de gênero, e aí a gente, né, hoje foi só sobre gênero, a gente foi falando do gênero na adolescência e na família, e trazendo essa questão também dentro do movimento LGBTQIA+, né, e o quanto que isso se respalda na nossa sociedade, e aí, para mim, né, para fechar até essa discussão, que era uma coisa que eu queria falar desde o início e esqueci, fazendo esse link com a violência doméstica e com família, né, gênero, família e tudo mais, infelizmente a gente vê isso muito cotidianamente. Eu faço parte de um grupo LGBT. O nome no WhatsApp ainda está LGBT, né, mas de LGBTQIA+, que é um grupo de pessoas trans, gays, lésbicas, enfim, né, algumas pessoas héteras, como eu, mas que estão fazendo um trabalho de suporte também, não só de suporte. E esse grupo surgiu, ele é até um grupo de São Luís, né? Ele não é daqui. Esse grupo surgiu como um suporte, inclusive emocional, para todos nós, né? Naquele período de eleição, enfim, né? Que estava todo mundo muito assustado e com muito receio, né? Dos efeitos que isso iria causar em quem debate, trabalha, apoia, enfim. E aí a gente vê, infelizmente, assim,
Se não é uma vez por mês, às vezes de 15 em 15 dias, tem alguém pedindo suporte para alguém que foi expulso de casa, pelo simples fato de ser quem é, né? E o quanto que isso é uma realidade cotidiana, e a gente está falando de um grupo, de uma cidade, então vocês imaginam isso falando do Brasil inteiro. Quantas pessoas LGBTQIA+, são expulsas de casa com a roupa do corpo, tá, gente? Isso é recorrente, então a gente dá... Eu tô lá também como voluntária para dar suporte psicológico, se precisar de algum, né, conversar, falar, enfim, porque não é fácil, gente. Aí falando do nosso contexto, não só não é fácil do contexto de você ser expulso de casa com a roupa do corpo, então você vai viver de quê? Vai sequer, né, não tem como beber uma água. E aí o pessoal do grupo fica, olha, quem pode acolher, aonde pode, já estavam fazendo ponte, uma pessoa que foi no Rio de Janeiro, um colega da colega que foi expulso no Rio de Janeiro. Então, alguém tem contato com alguém do Rio de Janeiro, com alguma casa de apoio, que eles até falaram no artigo, né? Abrigos, enfim. Abrigos construídos por pessoas trans também, né? Isso tem... tenho contato com o pessoal do Ceará, eles têm um movimento lá grande de homens trans que construíram um abrigo em decorrência dessa... eles têm lá... essa semana eles estavam até fazendo uma rifa, porque eles estavam sem dinheiro, porque o abrigo meio que se autossustenta, então ele tem que ficar, vamos fazer uma rifa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque são pessoas que... E aí imaginem conseguir um emprego, né? Mercado de trabalho para a população trans. Né? E aí a gente vai entrando em várias discussões para a gente refletir, ao invés de estigmatizar, né? E dizer, não trabalha porque não quer... Foi para o contexto da prostituição, porque... É sacana. Porque... Exatamente. E aí não entende todo um contexto que, se a gente for falar até para o viés psicológico da psicologia, já está sofrendo processos de desamparo e de exclusão lá no seu contexto familiar. Então, olha as marcas de sofrimento emocional, né? Se a gente fala isso lá no contexto clínico, vamos dizer assim, de pessoas cis, que aí você vai analisar casos clínicos, né? Aquela pessoa tá com uma dificuldade porque o pai discutiu, porque na sua infância viu os pais brigando e tal, e aí a gente acha, tadinha, né? E tal, porque é uma pessoa cis, né? E aí quando a gente vê uma pessoa trans, imaginem, né? Em que os pais viraram e disseram, sai daqui. Jogaram... como tu contou da história da tua colega, jogar água quente, queimar o corpo, gente. E aí vamos trazer, né, para essa questão profissional. Que efeitos psíquicos. Imaginem vocês, vamos trabalhar bem a empatia, né? Sua mãe, seu pai, enfim, seus cuidadores, olhando para a cara de vocês, dizendo, eu não te aceito, sai daqui, eu não vou aceitar porque Amanda, você quer ser chamada de Amanda. E aí a sua mãe pega uma água quente e joga no seu corpo. E a gente vai achar, não, besteira isso. Quem manda ser trans? Oi! Né? Então, são questões que a gente tem que estar sempre... E eu acho importantíssimo isso dentro da psicologia, porque nós somos psicólogas e psicólogos, gente. O nosso papel é pensar no sofrimento psíquico. E o quanto que tem de sofrimento psíquico para a população LGBTQIA+. E aquela coisa, né, professora, também. E aquela coisa, como eu volto a falar, a gente não quer mais ter que explicar essa situação, a gente quer ser compreendido dentro dessa contextualização. Exatamente. Entendeu? Não, tem Não adianta eu chegar... puxando o fio do novelo para fazer todo o crochê e dizer, olha, isso aqui... Para você, já pensou eu chegar para um profissional e eu fazer uma intervenção com ele, onde ele possa me compreender? Nossa! Exatamente. Tipo, eu já queria ser bem recebida, eu já queria ser bem amparada. Então, tem toda uma questão mesmo. Exatamente. Gente, muito bom. Parabéns para todos os grupos. Eu sei que já tá só o grupo de hoje, a Carol, firme e forte. Obrigada, Vilma. Vilma aí, gente. Vilma, obrigada, viu, meu amor. Obrigada, Carolina. Obrigada, gente. Parabéns por todas as apresentações, foram muito boas. Ninguém vai ficar com nota baixa, já adiantando para vocês, porque depois eu falei, olha, eu vou passar para vocês as notas, então já estou adiantando aí, está todo mundo com notas tranquilas em relação ao trabalho, em relação aos 3 pontos, né? Então, em relação a isso, tranquilamente. Sobre a prova, então,
não esqueçam, tá? Vou até botar aqui no chat. O chat hoje está caladinho, porque tinha pouca gente, né? Tá todo mundo dizendo, Da ah, Carol, sobrevivente de outros Ó, grupos. Carolina, me deixa um pouco triste, viu? Porque eu acho que a gente deveria dar atenção para todas as temáticas, né? Mas tudo exatamente, eu bem, fiquei acontece. pensando nisso. Eu falei, o pessoal quer saber para quê? Né? Verdade, eu assisti todos os grupos. Sim, sim, e estava sempre cheio. Assim, cheio, eu digo dentro da medida do possível, né? Ah, Cheio, mas assim, sempre tinha mais gente. E aí, sim, deixa eu colocar aqui no chat, só reafirmando, então, o conteúdo da prova é o livro Psicologia Social, o que é Psicologia Social, tá? 1 e 2. Isso, da Silvia Alane, vou botar aqui, que é o capítulo 1 e 2, tá? E o livro Psicologia Social Contemporânea, ambos estão na plataforma, tá, gente? Da Maria Graça Jaques, ela é a organizadora, né? Enfim, tem vários autores lá. Que é o capítulo, que não tem número, os capítulos, o capítulo é representações sociais. Página 92, né? Eu acho que ela falou. 91. 91, né? Do PDF, no caso, né? Porque também está Sim. sem paginação, porque como ele é e-book, às vezes vem sem paginação. É só digitar lá no localizar 91, quando tem a página já vai direto, tá? Perfeito. E Obrigada, aí, professora. nada, gente. E aí, os aspectos principais aqui, só para a gente retomar, né? Então, quando a gente fala do capítulo 1, fazendo uma breve revisão, né? Que o pessoal está perdendo, porque saiu da. Não está participando, né? Então, fazendo uma breve revisão. O que a gente tem que considerar aqui quando a gente fala do capítulo 1 de Psicologia Social? Vou até deixar aberto aqui. Cadê você? Ah, tá. Para compartilhar com vocês. Tá, então deixa eu... Então, lembrando, né, que como é o capítulo 1, a gente tem aqui a introdução. Quais são os aspectos principais aqui em relação a esse ponto, tá? Em relação ao primeiro capítulo. Entender o que a gente está falando sobre, o que a Silvia Alane, né, no caso, está falando sobre comportamento social e o que ela está pontuando, por que a gente considera, por que ela considera, né, falando dentro da psicologia social, que todo comportamento é social. Né? A partir de que ponto ela está discutindo isso? Ou seja, entendendo que nós estamos constantemente atravessados por esses discursos sociais, né, por essas construções do cotidiano que vão atravessando coisas que a gente pensa que são individuais, né? Então essa diferença entre o que é individual e social, para Silvia Alane, ela acaba se mesclando, porque na verdade, quando a gente vai falar de uma psicologia social, ou seja, quando a gente vai falar que todo comportamento é social, é para entender que a gente está atravessado, como a gente tem discutido aqui, discutiu belamente hoje também sobre questões de gênero. Né? Então, quando eu falo que sou uma mulher, sou reconhecida como uma mulher em determinado contexto, por ser uma mulher cis, né? Fazendo essa ponte com toda essa questão, né? A gente falou do preconceito e tudo mais, do quanto que minhas cachorras estão pirando ali fora, por isso que eu me distraí aqui um pouco. Sim, voltando. Do quanto que a gente vai ver que esses atravessamentos, quando eu digo assim, eu sou uma mulher e isso é natural, é individual de mim, isso não vai atravessar, por exemplo, a minha psicoterapia. Vai atravessar, porque eu estou inserida num contexto social que normatiza, né, que criam normas. Quando a gente fala normatiza é nesse sentido. Que criam normas para dizer o que é ser mulher, como eu devo agir, o que eu devo fazer, né? E se eu não faço isso, vou sofrer determinadas sanções. Então, quando a gente fala quando a Silvia Alane fala que todo comportamento é social, é para falar o quanto que essas construções, esses discursos, essas normas atravessam o nosso comportamento, que a gente pensa que é unicamente individual, tá?
E aí algumas outras discussões que ela vai falando, né? Ela faz um pouco dessa diferença entre psicologia e psicologia social, mas isso eu não vou, não está muito enfatizado lá na prova. É mais para entender o que ela está chamando de psicologia social e o que ela está querendo dizer que todo comportamento é social, tá? O segundo ponto, né, o segundo capítulo, é quando fala quando nos tornamos sociais, né? Então, nesse segundo capítulo, a gente também discutiu bastante quando ela fala dos outros, da identidade social e da consciência de si. Nessa questão dos outros, é a gente entender o quanto que, nesse processo relacional com a sociedade, a gente vai construindo essa subjetividade, né? Que tem a ver com o que ela já falou, comportamento social, e aqui ela vai delimitar mais para a gente entender isso num contexto mais específico. É quando ela vai explicar, e aí esse é um ponto muito importante, né? Hashtag fica a dica, aquele conceito de papéis sociais, tá? Então ela vai discutir, vai falar um pouco do que são os papéis sociais, ou seja, cada grupo social encontramos normas que regem, regulam as relações entre os indivíduos. Algumas são mais sutis, outras são restritas a certos grupos, consideradas de bom tom, enfim. Mas que se você não corresponder a essas normas, algumas vão ser consideradas imperdoáveis e até podem sofrer punições, né? Dentro do que se cristalizam como leis. Então, essas normas é aquilo que a gente chama de papel social. A gente falou muito dessa questão do papel social do pai, da mãe, como exemplo, né? Lá em identidades sociais, então que ela também vai dando vários exemplos, em identidades sociais, identidades sociais no plural, o nome da disciplina lá do quinto semestre. Então, no contexto da identidade social, o que está se discutindo, né? Então, é ver como a gente falou, então, dos outros, desse processo relacional e do que são papéis sociais, né? Essas normas que institucionalizam como uma mãe tem que ser, como um pai tem que ser, como um filho tem que ser, como uma psicóloga tem que ser, como um psicólogo tem que ser, enfim. A identidade social, aqui ela vai trazendo o exemplo da jovem, né, que vai contando da adolescente, enfim, é para perceber o quanto que esses papéis sociais que são construídos socialmente atravessam a minha identidade, né? Da forma como eu me reafirmo, da forma como eu me vejo, das coisas que eu sofro dependendo da minha identidade social. Por isso que é social, né? Quando a gente fala de questões de classe, quando a gente fala de questões de raça, de questões de gênero, a gente está falando de identidades sociais, né? Eu, enquanto uma mulher branca, né? Enquanto uma pessoa branca, porque aí eu já falo de dois marcadores, né? Gênero e raça, né? Uma mulher branca. E aí, como é que isso me atravessa socialmente, né? Determinados preconceitos que eu não vou sofrer, determinadas experiências que eu não vou passar, diferente de uma mulher negra, né? Então, essas identidades que a gente pensa que também são muito individuais, quando se fala de identidade social, é entender esses atravessamentos naquilo que a gente constrói enquanto identidade. Vocês veem que está uma coisa ligada na outra, né? E a consciência de si, aqui muito pontualmente, tá? Vocês não precisam se aprofundar muito no conceito de consciência de si, é mais para ter o que a Silvia Lane está falando, né? Então, quando a gente questiona identidades sociais e os papéis sociais, eles exercem uma mediação ideológica, no sentido que criam uma ilusão de que aquilo é natural, né? Então, vou puxar lá para o exemplo do artigo da Andressa. Toda mulher tem que limpar a casa, isso é natural. Já está, então por quê? Está atravessado pelos papéis sociais do que faz uma mulher dona de casa, né? E ao mesmo tempo pela identidade que essa mulher se atravessa por ter vivido num contexto, por ter ouvido da mãe, da avó, a sociedade inteira, as campanhas de produtos de limpeza sempre são mulheres limpando a casa, né? Se vocês forem ver, né, campanha publicitária, então, que vai afirmando, não, mas isso é natural. Pode falar, se você não fala. Então, e aí a gente entra, e essa consciência de si é exatamente o processo da gente conseguir ter esse aspecto crítico, né? Visibilizar isso, ter essa consciência de, não, pera, será que toda mulher
tem que limpar a casa só pelo fato de ser mulher, né? Então, é um processo de consciência de si, não só no contexto psicológico, mas falando desses processos sociais, né? De entender que existe um papel social que atravessa, né? Ou seja, como é que a sociedade diz o que uma mulher tem que fazer dentro da casa, lá no contexto familiar, né? Dos papéis de gênero, e o quanto que isso se articula com a identidade daquela mulher e a consciência que ela tem sobre isso, né? Porque vão ter mulheres que vão reafirmar e vão dizer, não, é assim mesmo, a mulher tem que fazer isso porque é da natureza da mulher, já foi determinado pela religião, ou por Darwin, ou enfim, né? Então, são só esses pontos aqui, gente, né? Bem rapidamente, para vocês entenderem, tá? Vocês viram que tá bem tranquilo. E em relação... Oi, quer tirar alguma dúvida? Não, professora, só estudando mesmo. E a parte das representações sociais, eu vou até botar um slide, que aí fica mais fácil, relembrando lá os slides, tá? Cadê você, querido slide? Abra, por favor. Tá bem. Que aí também fica mais objetivo. Esse slide de você, eu não sei se você vai ceder, professora, pra gente? Qualquer Pois coisa? eu acho que eu coloquei na plataforma, mas Colocou? agora eu fiquei na dúvida. Aí a gente dá uma olhada, qualquer coisa, eu dou um toque pra senhora, então. Isso, ótimo, Olivia. Aí tu me confirma. Eu acho Tá que bom. eu coloquei na plataforma, mas tu me confirma. Então, né, nessa questão das representações sociais, quais são os pontos importantes, né? Entender como nasceu a teoria das representações sociais, né? Também, porque lá tem muitas temáticas, né? No capítulo. E aqui está mais compilado. Então, ele é um conceito que vem atravessado pela antropologia, pela sociologia, enfim, né? Através do Sérgio Moscovici, que era um psicólogo social romeno, que começa a fazer esse diálogo, né? A teoria das representações sociais é considerada uma forma mais sociológica de psicologia social. O conceito, né? Esse é um outro aspecto importante. Então, qual é o conceito de representações sociais? Então, as representações sociais, relembrando, são as teorias produzidas dentro do senso comum sobre um determinado fenômeno. Não são teorias construídas pela ciência, né? Não é um contexto teórico acadêmico, né? As representações sociais são as teorias, voltando aí bem para o conceito, sobre saberes populares do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o real, né? Ou seja, são as teorias que a gente vai ouvir. Então, a teoria das representações sociais vai estudar quais são as representações sociais que existem em Belém sobre alimento remoso. Na verdade, sobre um alimento que faz mal à saúde. Ou seja, aí vai se ver lá em uma possibilidade, né, um dos resultados que existe na nossa região, essas teorias do senso comum que existem alimentos que são ditos remosos. O que são esses alimentos? São alimentos que vão fazer mal, aceleram um processo inflamatório, enfim. Não pode comer nessa situação, né? Então, o foco das representações sociais é tentar entender que teorias são essas que o senso comum, que os saberes populares constroem sobre uma determinada situação, um determinado fenômeno, tá? E aí tem também o conceito do Moscovici, ou seja, do próprio teórico que desenvolveu a teoria das representações sociais. Um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana, no curso das comunicações interpessoais. Ou seja, indo lá para o final, podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum, né? E aí existem 3 níveis. Esses 3 níveis é só para compreender que a gente tem um nível enquanto teoria, né, corpo teórico, a gente tem um nível que é do próprio objeto de investigação, que as autoras chamam de nível fenomenológico, ou seja, é literalmente estudar as representações sociais, fazer uma pesquisa, quais são as representações sociais sobre aquele fenômeno. Então, por isso que elas dizem que é um nível fenomenológico.
são objetos de investigação, são elementos da realidade social, modos de conhecimento, saberes que surgem do senso comum. Né? Então, é a pesquisa, vamos dizer assim, é o nível da pesquisa em si mesmo, né? De tentar compreender quais são as representações sociais sobre tal coisa naquela cultura, naquela comunidade, naquele grupo. Né? O nível teórico é o nível das teorias, as definições, os conceitos, né? Ancoragem, objetivação, universos consensuais, universos reificados, enfim. E o nível metateórico, né? Estão relacionados à própria construção da própria teoria, revisando os seus próprios conceitos, é aquela coisa mais epistemológica, né, mais teórica, filosófica, dizer, será que a gente ainda deve usar o conceito de ancoragem, né, uma coisa mais metateórica. Então, neste coloca-se os debates e as refutações críticas com respeito aos postulados e pressupostos da própria teoria. Então, aqui é mais um apontamento que elas vão trazer. Então por que se estuda representações sociais? Porque é um conceito abrangente, possui um caráter explanatório, é um pouco de defendendo a própria teoria, né? Elas estão defendendo lá a importância das representações sociais, né? E aí entende que o ser humano, então, que o social não determina a pessoa, mas é substantivo dela. Por isso que eu falei lá na outra aula, nas outras aulas, que emerge lá das compreensões da Silvia Alane, que todo comportamento é social, que todo ser é social, né? E aí tem os principais conceitos, tá? O que vocês têm que compreender aqui são só as definições básicas de cada um desses conceitos, né? Então, universos reificados é a forma de entender quais são as teorias científicas que são construídas, né, sobre determinados temas, e universos conceituais são as teorias construídas pelo senso comum, né? Como é que o senso comum vai desenvolvendo as representações sociais, né? Que esse vai ser o foco. O que é importante daqui é vocês entenderem que a gente discutiu bastante a ancoragem e a objetivação. Eu estou correndo aqui um pouquinho, gente, mas vai dar tempo por conta do horário, enfim. A ancoragem, né, é aquilo que a gente até discutiu. É um processo pelo qual a gente procura classificar, encontrar um lugar para encaixar o não familiar. Ou seja, a ancoragem é aquele processo dentro da teoria das representações sociais em que eu vejo algo, a sociedade, o senso comum, os saberes populares, né, vão construir teorias sobre algo novo, sobre algo que é estranho, né? Então, a gente até deu o exemplo lá do coronavírus, né? Tipo, se constrói como é algo novo, que a própria ciência biomédica, enfim, infectologistas e tudo mais ainda está entendendo, o senso comum vai tentar classificar, vai tentar chamar de micróbio do caramba, né? Vai tentar dizer assim, não, se tu tomar vinagre puro todo dia, tu vai curar o coronavírus, né? Uma bactéria, né? Uma bactéria, exatamente. Então, vai se criando esses termos, vai se criando, o processo de ancoragem seria um processo de classificação. Como é que o senso comum, a partir de algo novo que surge no contexto social, como é que o senso comum classifica? Né? Ou seja, onde é que ele ancora o seu barquinho para dizer isso aqui? Por isso que é ancoragem. Né? O problema é que nesse processo, o senso comum acaba muitas vezes criando juízos de valor, né? Porque a gente vai classificando uma pessoa, vai criando estereótipos, seja de uma pessoa, de uma ideia ou de um objeto. Né? Como coisas absurdas que a gente já ouviu, né? Tipo, o coronavírus vai matar quem tem que matar e só os bons vão ficar. Enfim, né? Coisas surreais, assim. E a gente pensa assim, que senso comum está muito ligado, infelizmente, também se constrói uma ideia de senso comum, né? A gente constrói uma ideia que senso comum são só as pessoas que não tiveram um bom nível educacional, que não tem, quando se fala de saberes populares. Mas o senso comum é construído cotidianamente por todos nós
que não temos todos os conhecimentos do mundo. Então, eu não sou médica e eu começo lá, posso ser doutora em ciências sociais, mas aí eu começo a circular um conceito e dizer assim, eu acho que eu vejo 5, 10, as 1000 correntes do WhatsApp, e aí eu começo a reafirmar aquilo, porque eu não sei muito classificar, e digo, não, realmente, eu acho que quem tinha que morrer vai morrer de coronavírus e vão sobrar só os bons. Enfim, foi até um grande empresário que já teve programa em TV que falou um negócio desse, né? Então, não é aquela visão de senso comum que a gente pensa relacionada a quem não tem um nível educacional ou algo nesse sentido. Então, a oncoragem seria basicamente esse processo de classificação daquilo que é diferente, que é não familiar, daquilo que é novo, como uma nova doença, por exemplo, né? E o processo de objetivação é o transformar em algo concreto, algo que é abstrato, tentar criar uma imagem, né? Tentar criar uma qualidade, como ele fala, uma qualidade icônica, material, de uma ideia ou de algo que não se tem uma certeza, né? O duvidoso. E aí um dos exemplos, né, que elas trazem mesmo é a compreensão de divino, a compreensão de Deus, né? Ninguém viu Deus, né? Existe uma compreensão dentro de várias religiões e que existe um ser que está para além de todos nós, que é onipresente, onipotente e onisciente, né? E aí, como é que a gente, no nosso contexto, nessa busca também, não só de classificar, mas de tentar criar uma imagem de algo que não existe, a gente vai criar literalmente uma imagem desenhada, né? Então, a gente vai ter lá o que é a imagem de Deus, aí vai se ver um velhinho de barba branca, homem, cis, né? Enfim, branco. Essas imagens que vão se construindo daquilo que é uma ideia, é uma noção, e aí a gente tende a, então, criar essa objetivação, transformar em algo mais concreto, visível, tá? E as metodologias, que são pesquisa qualitativa, grupos focais, aqui também não tem muito aprofundamento, né? Só para entender que dentro das representações sociais se trabalha mais com esse viés qualitativo do que quantitativo, tá? Ok, gente. Acho que está bem tranquila a prova. Vai ser tranquilo aí para todo mundo. De acordo com... E meu Google resolvendo me ouvir. Então é isso, gente. Alguma dúvida que vocês tenham da prova? Enfim. Tá. Para mim, pelo menos, está tranquilo. Então tá, gente. Para mim também, porque já tá ótimo. Tranquilo, então, que bom. Então é isso, gente, né? Boa semana, boas provas, porque semana que vem já são as provas, né? E aí fiquem tranquilos que em relação aos trabalhos, tá todo mundo de boa, né? Obrigado. Parabéns pelas apresentações. Obrigada. Então, professora. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, professora. Parabéns pela gravidez, professora. Tudo de obrigada. Olha, parabéns. Que temos mamãe na área aí, amém. Né? Tchau, professora. Tchau, Um beijo. gente. Muito obrigada. Beijão.